fechando a rodada, tivemos Memphis Grizzlies e New Orleans Pelicans. Esse que foi um jogo que claramente a NBA colocou nessa semana da rivalidade, pensando, né, num duelo entre Ja Morant e Zion Williamson. Acabou que nenhum dos dois jogou, mas ainda assim foi um jogo bom. Não teve Zion, não teve Morant, mas teve DeJounte Murray, teve Trey Murphy, teve Jordan Hawkins, isso no Pelicans, né? Teve McCollum também, fez um jogo bom. E no Memphis, teve o elenco absurdo que esse Memphis tem, né? Teve JJJ metendo 29 pontos, teve Luke Kennard com 27, teve Desmond Bane com mais um duplo-duplo de pontos e assistências, 20 pontos e 14 assistências pro Desmond Bane. Ele que tem se transformado num excelente playmaker, e isso não é de hoje, é desde a temporada passada, evoluindo nesse lado playmaker. Teve ali um Brandon Clark vindo bem do banco, teve um Didi Jackson que voltou recentemente, né, jogando bem. Scottie Pippen Jr. também. Então, foi um jogo interessante, cara. Interessante, disputado, né? No primeiro quarto, o Pelicans foi um pouco melhor, especialmente no segundo quarto, meteu 42 pontos. Mas no segundo tempo, o Memphis brilhou, né? Meteu 43-29 no terceiro quarto e 34-26 no último período. Foram 77 pontos marcados no segundo tempo. 139 no jogo inteiro. Sem Ja Morant. Isso é importante salientar. Sem Ja Morant. E aí, no fim, Memphis venceu por 139-126. Os destaques foram esses que eu já falei. E mais um resultado que mostra o quão bom é o coletivo desse Memphis, né? Eu falo bastante, tenho falado bastante, né? Sobre como esse elenco do Memphis é um dos melhores da liga. A gente fala muito sobre o elenco do Celtics, a gente fala bastante sobre o elenco do próprio Knicks, sobre o elenco do próprio Oklahoma e tal. São grandes elencos muito bons e tal. Mas o elenco do Dallas também é maravilhoso, em termos de nome e tal. Mas talvez nenhum desses times tenha uma profundidade que o Memphis tem. A profundidade de elenco que esse Memphis tem é uma coisa absurda. Olha o que esse time faz sem o Ja Morant, mano. Olha a quantidade. Os caras que tiveram dígitos duplos de pontos ontem. JJJ, Zach Edey, Luke Kennard, Desmond Bane, Brandon Clark, Didi Jackson e Scottie Pippen Jr. E ainda teve o Jalen Wells com 8 pontos. 5 assistências. Então, é uma quantidade de talento. E isso sem Vince Williams. Sem Jake LaRavia também. Sem Santi Aldama. Cara, é surreal a quantidade de talento que o Memphis tem. E o resultado a gente tá vendo aí. São 30 vitórias na temporada, 30-15 de campanha. Só perdeu 5 jogos em casa. E isso com o Ja Morant. Com o Ja Morant jogando apenas. Só jogou 26 jogos até aqui, gente. Só jogou 26 jogos. Entendeu? Então, é uma coisa impressionante a quantidade de talento que o Memphis tem. E é algo pouco falado. A gente deveria falar mais sobre a profundidade desse time. E quando a gente falar sobre candidatos à final de conferência ou à semifinal de conferência, o Memphis tem que estar mais nessas conversas, cara. Porque num playoff, é óbvio, o principal no playoff, na minha opinião, é um starting five forte. Não é à toa que o Celtics é o favorito ao título, ou para muitos, né, o favorito ao título, por conta do starting five que tem. O banco do Celtics é bom? É bom. Mas o starting five do Celtics é uma coisa absurda. E se você for pegar aí, né, no passado, a maioria dos times que foram campeões eram times que tinham um starting five muito potente. Mas o banco é importante também, cara. É importante. Profundidade de elenco faz a diferença. E o Memphis é o que tem a maior profundidade de elenco da NBA. Então a gente tem que falar mais sobre Memphis, cara. Memphis merece muito mais atenção, merece muito mais elogios. Muito mais elogios. E eu não falo isso por conta da vitória contra a Pelicans. Porque pode parecer, nossa, Luiz, mas tá babando um ovo pra uma vitória contra o Pelicans. Não. A vitória contra o Pelicans, ela só
ela só reforça mais o que eu já venho falando a temporada inteira. Não é a primeira vez que vocês me ouvem falar sobre a profundidade de elenco do Memphis. Não é a primeira vez e não vai ser a última. Porque é algo que tem que ser muito elogiado. O trabalho dessa diretoria em termos de montagem de elenco é um trabalho acima, mas muito acima da média. Mas muito acima da média. Então, fica aí o elogio para os Ursos de Memphis.